Muito obrigado e... bom, aviso a todos então que estão sendo gravados, tá? Beleza, então, por enquanto igual a gente está fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada, tá? Então, relutâncias em paralelo, elas sempre são menor que a menor delas, tá? Por quê? Porque o fluxo magnético tem mais caminhos para passar e, obviamente, se ele tiver mais de um caminho para passar, o circuito vai se opor menos à passagem desse fluxo, tá? Beleza. O R1, aí a gente tem que calcular o R1 e o R2, né? E o que era? Era a distância do gate, tá? A distância do gate, dividindo o Mi e dividido o A1. Quer dizer, quanto maior a distância, maior será a relutância. Quanto maior for a permeabilidade, então menor será a relutância, porque o meio é mais permeável. E quanto maior será a área, mais caminhos o fluxo tem para passar por essa área, né? Então menor será a relutância, menor será a oposição à passagem do fluxo. Ok? E também a mesma coisa com o R2, né? Só que o R2 depende aqui dos dados aqui do gap 2, tá? Feito isso, eu substituí o valor de R1 e R2 aqui no R equivalente e obtenho essa equação aqui, tá? Então vocês podem fazer para checar, né? Mas entendo bem os conceitos mais do que a equação, né? Em primeira coisa, né? O R equivalente é sempre menor que o R1 e menor que o R2, tá? Bom, tendo o R equivalente, eu posso calcular o quê? Posso calcular o fluxo, fazendo a força magnetomotriz dividido o R equivalente, tá? Tendo o fluxo, posso calcular o fluxo concatenado, que é o N vezes o fluxo, tá? E tendo o fluxo concatenado, consigo calcular a indutância, que é o Nφ vezes o I, tá? Depois aqui é tudo cálculo de substituição, tá? Que eu estou colocando aqui, tá? Eu só comecei a brincar aqui com as equações, deixá-las mais simples. E no fim eu substituo, né? Uma vez que eu tenho R equivalente, uma expressão melhor aqui para R equivalente, gap 1, gap 2 sobre Mi, gap 1, A1, A2. Uma pergunta que eu faço. Esse Mi, quanto vale aqui no caso? A permeabilidade. Qual é o meio que a gente Do, está analisando? do ar é 4π vezes 10 a menos 7, né? Exatamente. Então esse Mi é o Mi zero, tá? Porque a gente está analisando o meio que é o ar, tá? É o gap, é o entre-ferro, tá? Esse entre-ferro, o Mi é Mi zero, tá? Então por isso eu coloquei aqui, ó, como é ar, temos Mi igual a Mi zero, então finalmente, você fazendo a substituição, você chega numa expressão para indutância, tá? Essa expressão então ficaria assim, ó. Ficaria o N quadrado vezes o Mi zero vezes A2 dividido o gap 2 mais A1 dividido o gap 1, tá? Por como eu cheguei nessa expressão, é só trabalhando com a resistência equivalente, aqui, fazendo esses cálculos aqui na equação, tá? Vocês podem acompanhar esse slide, dá uma olhada mais tarde, tá? Como a gente começou um pouco mais tarde a aula, eu vou pular um pouco esses cálculos aqui, tá? Mas é só cálculo, só álgebra, tá? Não tem nenhum conceito físico aqui, tá? Vocês só vão com álgebra e vocês chegam a isso. E isso aqui valeria para qualquer circuito que teria essa característica aqui, tá? Isso aqui poderia usar até como uma fórmula, né? Quem consegue lembrar, por exemplo, não consigo lembrar de fórmulas, eu prefiro deduzir elas, tá? Lembrar dos conceitos e chegando até nelas, né? Mas você pode usar como uma fórmula para você calcular a indutâncias em circuitos que têm essa característica, que tem um gates em paralelo, né? Então você coloca o N quadrado no zero, A2 dividido gate 2, A1 dividido gate 1, e se tiver mais paralelos aqui, você vai somando todos eles, né? AN dividido gate N, né? A distância do gate, tá? Esse G1 é o que? A distância aqui do gate, tá? A distância aqui medida em metros, tá? Lembrar sempre que área é metro quadrado e gate é metros, tá? Estudando um pouco esse conceito de indutância,
a gente tem outro conceito que é a indutância mútua. A gente vai ver agora. Pessoal, tá ok aí? Alguma dúvida de como calculei a indutância do circuito anterior? Uma dúvida, pode perguntar agora, tá? Todo mundo está acompanhando, tá ok? Sim, professor. Sim, então vamos continuar. Beleza. Quando ocorre indutância mútua? Ocorre quando você tem mais de um indutor no mesmo circuito, tá? Se você tem mais de um indutor, o indutor 1 ele vai induzir um fluxo magnético através dele, e o indutor 2 também vai induzir um fluxo magnético aqui no indutor 1, tá? Então o indutor 1 vai ter uma indutância própria dele e outra que vem lá do indutor 2, tá? E essa que vem lá do indutor 2 é que a gente chama de mútua, tá? Por isso a gente dá esse conceito mútuo. Quer dizer que esse circuito vai ter uma indutância tal que o L1, né, ele tem uma indutância dele e uma outra que foi gerada aqui pelo indutor 2. E o mesmo acontece com o indutor 2. O indutor 2 vai ter um fluxo magnético passando pelas bobinas dele aqui, e foi ele mesmo que gerou. Tá? Uma componente foi ele mesmo que gerou, mas a outra componente foi gerada lá pelo I1. Tá? Então essa outra componente, gerada pelo I1, a gente chama que é indutância mútua. Tá? Vou colocar aqui maior. Tá? Então a gente entende aqui um circuito com dois indutores. Então, primeiro, a gente teria que encontrar a força magnetomotriz desse circuito. Bom, a gente vê que temos duas forças magnetomotrizes, né? Então, qual será? Força magnetomotriz é o produto da corrente pelo número de voltas. Como tem duas fontes, será o quê? Será a soma das duas, tá? Será N1 vezes a corrente 1, mais o N2 vezes a corrente 2. Ok? Bom, calculado a força magnetomotriz, qual é o próximo procedimento? Se eu quero calcular a indutância, como a gente fez lá no exercício anterior, o que eu devo calcular agora? Para que eu calculo a força magnetomotriz? Para calcular o fluxo magnético, né? Então, qual vai ser o fluxo magnético? Relação entre força magnetomotriz e fluxo magnético é o análogo da lei de Ohm. Tá? Então, como é que eu calcularia aqui o fluxo magnético? Dá uma ideia aí. Força dividido pela resistência equivalente. Isso. Força dividido a relutância equivalente, né? No caso aqui é a relutância, tá? Então, eu tenho que a força magnetomotriz ela é também o produto do φ vezes o R total, né? A relutância total do circuito, tá? Então daqui eu isolo o φ. Φ vai ser o quê? Vai ser... tá. E antes, qual é o R total? A relutância total, no caso, seria... Aqui é um circuito único, né? Então seria a relutância aqui do condutor, né? Do material ferromagnético, que está conduzindo bem aqui o fluxo, mais a relutância do gate, tá? Mas geralmente, como eu falei, né, a relutância do gate é muito maior que a do material ferromagnético. Então a gente só vai ter a relutância do gate. E essa relutância do gate é dada por quê? Quais eram os três fatores lá da relutância? Mi0, área, e E o outro eu não lembro. a distância, né? A distância aqui, ó, o G. G que seria a distância aqui do gate, né? Quanto mede esse gate, tá? Quanto mede ele em metros. Então, quanto maior a metragem dele, menor ou maior a relutância? Quanto mais gap eu tenho, Maior. 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 Então, ela é diretamente proporcional à distância. Permeabilidade é o ar, tá? Permeabilidade é o ar, então a gente não tem muito o que discutir. E a área. Quanto maior for essa área, maior será a relutância ou menor? Maior. Maior por quê? Ele vai ter um
tem um espaço maior. Se tem um espaço maior, tem mais espaço para as linhas de fluxo passarem. Não é assim? Se o fluxo magnético quer É passar, menor. Mas Hã? vai ter mais ar para impedir essa passagem. não, mas pense também que tem mais ferro lá vindo, tem mais fluxo vindo para o ferro, né? Então ele tem uma área maior aí do gate, tá? Se você comprimir isso, vem pouquinho lá para o ferro, então ele tem pouquinho fluxo passando por aí. Tem umas gotinhas só de fluxo. Como você tem uma área maior, você tem menos menos relutância, tá? Lembra lá da forma da relutância? Vamos lá em cima de novo. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. Veja como é que é o R1, ó. O tamanho, o G1. Vocês estão vendo aí no meio a equação, ó. É o G1. Então, quanto maior o tamanho, maior a relutância, ó. Tá? Porque maior o gate. Quanto maior a área, sempre que você imaginar uma área enorme, por exemplo, você imagina um condutor com uma área enorme, ele deixa passar muito fluxo pode atravessar essa área, tá? Então, ele tem também menor relutância. Quanto maior a área, mais caminhos o fluxo encontra. Quanto maior for o μ, mais permeável o material é, então menor a relutância. Então é fácil de lembrar, né? Ele tem que ser diretamente proporcional à distância, inversamente proporcional à permeabilidade e inversamente proporcional à área, tá? Então é fácil lembrar quem está no numerador e quem está no denominador, né? Numerador é aquilo que faz aumentar a relutância, denominador é aquilo que faz diminuir, tá? Se eu tenho um material mais permeável, o fluxo passa mais fácil. Se eu tenho mais área, mais região, o fluxo tem para passar, ou seja, mais linhas de fluxo podem atravessar essa região, tá? Então, porque a área é transversal, tá? Não é a área de comprimento aqui do gate, tá? Sempre lembro daquele conceito que eu expliquei bem na aula passada, né? A área transversal aqui, é o corte, tá? Então, menor será a relutância. Vamos voltar lá. Calculamos a força magnetomotriz e relacionamos a força magnetomotriz com o fluxo magnético, né? Então, o fluxo magnético vai ser o quê? Vai ser a força magnetomotriz dividido o R, tá? Como é dividido, eu multipliquei pelo inverso, ó. Tá vendo aqui que eu não sei se vocês já estão vendo o slide 9, tá aqui embaixo o número 9, tá no canto superior, inferior direito do slide, vocês estão vendo o 9, Sim. tá? Vocês viram aqui que a equação para o fluxo, como é que ficou? Sim. Ficou, então, a força magnetomotriz, que é o N1 e 1, mais N2 e 2. O μ0A ficou no numerador. Por quê? Porque ele está dividindo pela relutância. Tá? Como está dividido a relutância, o denominador da relutância passou no numerador. E o numerador da relutância passou no denominador. Tá? Então, como é para dividir, eu multiplico pelo inverso. Tá? Vocês olharem, aqui está inverso aqui do conceito de relutância. Mas é porque eu tenho que dividir pela relutância. Tá? Então, o fluxo é força dividido relutância. Ok? Entendido essa equação aí? Ficou dúvida? Se ficou Sim. dúvida, eu explico melhor. Tá, ok? Então, beleza. Uma vez calculado o fluxo, calculo o fluxo concatenado. Bom, mas aí concatenado onde? Porque, veja bem, agora eu tenho dois fluxos concatenados. Eu tenho um fluxo concatenado na bobina 1 e tenho outro concatenado na bobina 2. Tá? Então, qual seria o fluxo concatenado da bobina 1? Seria o quê? O número de espiras da bobina 1 vezes o fluxo que você achou. Exatamente. Tá, eu pergunto primeiro, outra pergunta que eu faço. O fluxo que está passando pela bobina 1 é igual ao fluxo que está passando pela bobina 2? Ou não? É o mesmo fluxo ou é diferente? Aquela- Oi? Os fluxos não somam. Não são, não? Imagina que isso é um Eu circuito pergunto elétrico. se os fluxos não somam. Não somam? Não, você soma você soma o que o I1 gerou e o que o I2 gerou. Mas você já somou isso, né? Quando a gente tem aqui o fluxo, é esse aqui, né?
Mas o fluxo que está atravessando uma bobina é o mesmo que atravessa a outra, é o mesmo que atravessa o gap, né? Você imagina como uma corrente aqui passando. Imagina isso como uma um tubo, né? E a água atravessando esse tubo, a água girando aqui em torno desse tubo. Ó. Que a água que passou por um lado, ela é o mesmo que passa pelo outro. Ó. Isso aqui é uma daquelas leis de Kirchhoff também dizia isso. Né? Não tem como essa corrente aqui, esse fluxo, né? Fugir aqui do circuito. Então, o que passa pela bobina 1 é igual ao que passa pela bobina 2 e é igual ao que está passando pelo gate, tá? Então, se eu calculei o fluxo que está passando pelo gate, ele é igual, ele é todo igual aqui em todas as regiões desse circuito, tá? É um circuito fechado aí. Tá? Diferente era o exemplo anterior, onde tinha mais ramificações. Se tiver ramificação aí, muda, né? Ok? Então é o mesmo, tá? Então você pega esse fluxo que eu calculei e multiplico pelo N1, pelo número de voltas da bobina 1, e eu tenho o fluxo concatenado da bobina 1. Tudo bem? Recomendou o colega. E para ter o fluxo concatenado da bobina 2, o que eu tenho que fazer? Você soma com o da bobina 2. Não, é pegar o N2 e multiplicar pelo φ, porque o φ é o mesmo, né? O φ que a gente está passando pela bobina 2 é o mesmo que está passando pela bobina 1. O φ é o mesmo, tá? Então eu multipliquei pelo N1, teve o lambda 1. Para ter o lambda 2, só multiplico o φ pelo N2. O N2 em vez do N1, tá? E o total é só somar Total do quê? o Total. lambda total dos dois. Ah, não. Daí complica um pouco. Agora a gente vai ver qual é o concatenado total, né? Aí a gente vai ver, tá? Beleza. Vou primeiro calcular o lambda 1, tá? O lambda 1 eu falei que é o produto do fluxo vezes o N. Então veja que aqui eu tenho dois termos, né? Eu tenho que multiplicar N1 em 1, N2 e 2. Então, como eu estou multiplicando por N1, ao fazer N1 vezes N1 e 1, eu fiquei com N1 ao quadrado vezes I1, tá? E multiplicado pelo Mi0 a 6 sobre G, tá? Esse é um dos termos. O outro termo eu estou multiplicando N1 vezes o N2 e 2, tá? Então ficou N2 e 2 e também ficou esse termo aqui de fora, ó. Mi0 a 6G sobre G. Olha se vocês entenderam essa equação aqui para o lambda 1. Tá tranquilo? E aí, pessoal, conseguiram entender essa aí ou não? Se não conseguiram, a gente faz passo por passo. Prefere que faça passo por passo para ver como eu cheguei aqui? Sim, professor. Sim? Beleza. Então, sim o quê? Sim entenderam ou sim fazer passo por passo? Passo por passo. Ok, vamos lá. Vou colocar aqui um novo slide. Vou pegar essa equação que eu tinha aqui. Vou colocar aqui, ó. Estão vendo essa equação. E eu tenho aqui a definição, tá? Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar a equação de cima, o φ, pelo N1. Tá? Tem que multiplicar o φ pelo N1. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui uma equação para fazer isso. Vamos calcular assim. Então, esse lambda vai ser o lambda 1, né? Ele vai ser o quê?
N1 vezes, tá? Eu vou substituir o fluxo aqui, então vai ser N1 e 1, tá? N1 e 1 mais N2 e 2, tá? Vezes o produto de quê? Mi0 vezes a área dividido o gap, né? Então vai ficar assim. Vai ficar o Mi0 vezes a área e tudo isso dividido o tamanho lá do gap, tá? Até aí tranquilo, né? Porque eu só substituí o φ aqui na equação do lambda, ó. Lambda 1 é N1 vezes o φ, então é N1 vezes, e o que era o φ? Era N1 e 1 mais N2 e 2 vezes Mi0 A sobre G. Tranquilo até aí? Então, Sim. ok, beleza. Então agora eu só tenho que distribuir isso aí, tá? Agora eu vou fazer o quê? Deixa eu ver aqui, você pega a situação. Vou enviar lá fora. Fácil de editar. Bom, agora eu vou multiplicar esse N1 por cada um desses termos. Eu vou distribuir esses termos. Ó. Então vai ficar N1 vezes N1 e 1. Então se eu distribuir, vai ficar o quê? N1 vezes N1, que é N1 elevado ao quadrado. Tá? Então vou vir aqui. Vou ter N1 elevado ao quadrado vezes, vou tirar o x daqui, que isso não fica bom aqui. Tá? N1 vezes, ao quadrado vezes o I1, tá? Mais N1 vezes N2, N2 e tudo multiplicado por Mi0A sobre G. Professor, esse N1 vezes N2 multiplica também a corrente I2 também? Ah, sim. Sim, sim. N1 exatamente. Então, eu não sei o que aconteceu. Espera um pouquinho. N1 e 1 mais N1, N2 e 2, exatamente. N1, N1 e 2. E tudo isso está multiplicar todo esse pacote, né? Todo esse pacote tem que multiplicar por isso aqui. B0 A sobre G. Correto? Tá? Então, agora eu vou distribuir de novo isso aqui, ó. Então vai ficar o quê? Vai ficar N1 elevado ao quadrado vezes I1 vezes vezes Mi0 A sobre G. Ó. Tá? Só distribuir isso aí, ó. Olha se deu para entender até aqui. Deu sim para entender. Tá? Agora é fácil também entender isso aqui, ó. Que eu tinha colocado no slide anterior aqui. Era. Deixa eu ver. Ó. Então, tá vendo que o que está em cima é o mesmo que está aqui embaixo, ó? Tá? N1 ao quadrado, B0A sobre G, vezes o I1. Né? Olha o primeiro termo, ó.
primeiro termo é o mesmo que está aqui, ó. Só inverteu os fatores, ele botou o I1 por último aqui, ó, tá? E o outro é o N1 vezes N2, também multiplicado pela corrente I2 e multiplicado por μ0 A sobre G. Tranquilo isso aí? Olhe um pouquinho para ver se vocês entenderam. Tranquilo. Tranquilo. Então, aí a gente tem o cálculo do λ1. E agora vocês observem uma coisa interessante. Ele tem dois termos. Um depende da corrente I1 e somente do N1. Tá vendo que o primeiro termo só depende da corrente I1 e do N1? O outro não. O outro depende do N1 e do N2 e da corrente I2. Tá? Então, tem uma componente que foi ele mesmo que gerou, desse fluxo que está concatenado por ele, e outra foi gerada pela corrente I2. Tá? Vamos continuar aqui no nosso slide anterior. Tá? Então, a gente tinha calculado a força magnetomotriz total. Com base nisso, a gente calculou com base na força e na relutância aí do entreferro, a gente calculou o fluxo. Com base no fluxo, a gente calculou o λ1 e chegamos nessa equação. Pronto, até aí a gente chegou lá. Tá? Agora, vamos observar isso aqui. Ó. Temos dois termos. O primeiro termo, tudo do λ1, né? Do fluxo concatenado na bobina 1, depende somente de parâmetros daquela bobina. O outro depende de parâmetros da bobina 2 também, né? Então, você tem a seguinte equação. Você pode dizer que o λ1, ele depende de um L11 vezes a corrente I1, tá? Mais um L12 vezes a corrente I2, tá? Então, esse L11 é a indutância própria da bobina 1, tá? E o L12 é uma indutância mútua. É aquela consequência da bobina 2 ter gerado nela, né? A indutância que a bobina 2 gerou na bobina 1, tá? Eu coloquei, ó, onde L11 representa a indutância própria da bobina 1 e L12 representa a indutância mútua entre as bobinas 1 e 2. E aí a gente tem a fórmula, né? Porque da equação aqui, ó, o mesmo acontece com o λ2, tá? Antes disso, ó. De forma análoga, se a gente fizer esse mesmo cálculo para λ2, você vai chegar nisso aqui, ó. Que o λ2, ele vai ter um termo que depende do N2 ao quadrado e do I2, da corrente I2. Ou seja, só depende de parâmetros próprios dessa bobina 2 aqui. E o outro que depende da 2 e da 1, tá? Então é o efeito que a bobina 1 gerou sobre a bobina 2. Tá? No caso aqui, o primeiro termo, né? Que depende da corrente 1 e do N1. Então esse é o efeito que a bobina 2, a bobina 1 gerou na bobina 2. Tá? Então isso a gente chama que o fluxo concatenado da bobina 2 tem duas componentes. Uma que é dele, o L22, e outra que é da outra bobina, o L21. E é interessante perceber também que o L12 é igual que o L21, ou seja, o efeito da bobina 1 sobre a 2 é igual ao efeito da bobina 2 sobre a bobina 1. Tá? Isso surge da própria equação aí. Né? Sempre esse termo é igual. Ó. O N1, N2, μ0, AC sobre G. Tá? Então, você tem uma definição de indutância mútua. Tá? Entendido, então, pessoal, esse conceito de indutância mútua? Alguma pergunta a respeito? Professor, Oi? no cálculo a gente vai poder simplificar essa equação? Sim, tudo que uma simplificação matemática você puder fazer, você pode fazer, sim. Você pode usar diretamente esse resultado que a gente usou aqui também, se tiver um muito parecido, né? Mas, basicamente, você segue ali os conceitos. Calcula relutância do circuito, calcula fluxo concatenado. E aí já vai, automaticamente, você vai ter, digamos, multiplica depois do fluxo concatenado, você pode calcular a indutância, né? E a partir daí, você identifica cada uma das
porções aí da indutância, né? O que cada bobina produziu de indutância. Tá? Não sei se era isso a sua pergunta, como se eu não entendi bem simplificar os cálculos, mas toda a simplificação matemática que for possível, vocês podem fazer, tá? Que seja matematicamente correto, tá? Tranquilo? Não sei se respondi sua pergunta, mas não sei, pode reformulá-la. Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então tá bom, vamos continuar aí. Bom, vamos migrar, tá? Vamos apressar um pouquinho aí. Vamos entrando então na seção 2 aí do livro, na unidade 1, seção 2. São materiais magnéticos, tá? Então tudo isso que a gente viu foi mais revisão de temas prévios, de conhecimento prévio, circuitos magnéticos, que é o tema da unidade 1, e indutância, que também é tema da unidade 1, tá? Agora aqui a gente vê outra característica que é materiais magnéticos, e eu acho que esse tema é um pouquinho mais tranquilo que a da unidade 1, tá? Não tem tanto equacionamento, a gente faz alguns conceitos. E esses conceitos, em parte, a gente já viu na unidade 1, na aula passada, tá? Então vamos lá. Bem-vindos à unidade 2. Então, quais são as características de um material magnético? Primeira coisa, ela tem que ter alta permeabilidade magnética, né? Isso que se espera, que ele conduza bem o fluxo magnético, né? Isso que é um material magnético, né? Ele tem que ter também capacidade de suportar alta densidade de fluxo magnético, quer dizer, muitas linhas por cada unidade de superfície, tá? Ou seja, o fluxo pode colocar várias linhas de fluxo nessa unidade de superfície, ele não está tão espalhado, né? Ele pode ir junto nesse material, tá? E tem que ter uma capacidade de confinar o fluxo evitando dispersões. O que significa isso? Se eu olhar aqui um circuito daquele slide anterior, eu posso ver que o circuito magnético, as linhas de campo correm por dentro desse material, né? Porém, poderia ter, eventualmente, linhas que se dispersam. E como o fluxo é tão intenso, elas começam a andar também por fora, pelo ar, né? Isso seria a dispersão, tá? De uma linha sair desse material. Isso quer dizer que ela está dispersa, tá? Então, eu aumentando muito a intensidade aqui desse fluxo, algumas linhas tenderão a se dispersarem pelo ar, tá? Igualmente elas vão passar aqui pelo ar e fazer todo esse trajeto, tá? Então isso seria a dispersão, tá? Então o material com característica magnética, idealmente ele confinaria todo o fluxo, né? Mas não existem materiais ideais, somente um conceito matemático. Então ele tem alta capacidade de confinar o fluxo magnético e evitar essas dispersões, tá? Bom, onde usamos materiais magnéticos? Tanto em várias aplicações da engenharia elétrica, né? Inclusive, nessa aula estamos usando esses materiais magnéticos. Onde estamos usando isso agora, nesse exato momento? O que vocês acham? Qual o material magnético que a gente está utilizando agora? Alguém faz alguma ideia? Seria as ondas? Isso, o seu microfone. Seu microfone, para traduzir essa onda sonora em onda elétrica, né? Ele vai usar uma indução magnética, tá? E usam também um material magnético, uma bobina, para fazer essa transformação, né? De uma onda sonora para onda magnética. Tá? Então aí é um exemplo, tá? Você tem nas máquinas elétricas, transformadores, motores, geradores, todas as máquinas elétricas elas usam esses materiais, tá? Então são várias utilidades. Vocês lembram que na aula passada a gente definiu vários conceitos. Um era campo magnético,
né? Outro era intensidade do campo magnético, a densidade do fluxo magnético e o fluxo magnético, né? Então, e também o fluxo concatenado, várias grandezas. Então vocês têm que acostumar a lidar com essas grandezas, tá? A intensidade de campo magnético a gente representa com H, tá? E a densidade de fluxo magnético a gente representa com B. Geralmente são essas letras utilizadas, tá? Exceto que se diga o contrário. E existe uma relação entre o B e o H, que é uma relação, em parte, parece linear, né? Porque elas dependem do Mi do material. Então, B é igual a Mi vezes H, correto? Tá? Isso parece uma relação linear, mas ela é linear somente em parte, porque existe o conceito de saturação. Tem partes que isso aqui que parece uma equação de uma reta se transforma em curva, tá? Não é reta. Por que isso acontece? Imagina que você tem esse circuito magnético básico aqui, que é um dos primeiros que a gente viu, e você tem uma bobina, uma corrente e aí um núcleo magnético fechado, tá? Se você aumenta a força magnética, você vai aumentar a intensidade do campo, né? Você aumenta, por exemplo, a corrente elétrica aí. Corrente elétrica maior vai gerar um campo mais intenso. Concordam? Se eu tiver um campo mais intenso, o que vai acontecer? Vai ter mais linhas de campo, né? Se tem mais linhas de campo, vai ter um fluxo magnético maior. Se tem um fluxo magnético maior, é, bom, Bom, então mais linhas de campo tem um fluxo magnético maior. Ok. Mas agora imagina que você continue aumentando o F. Continue aumentando a força magnetomotriz. Vai chegar um ponto que você vai ter saturação, no qual o fluxo φ já não pode aumentar mais. Ou seja, você vai aumentar até um certo ponto, e daí em diante você não consegue mais aumentar o fluxo. Tá? Não existe um fluxo maior que possa passar por aí. Então esse ponto você já saturou seu núcleo. Tá? Então esse é o conceito. Né? Você aumenta a força, vai aumentando a intensidade do campo, isso aumenta o número de linhas por unidade de superfície, isso aumenta o fluxo. Mas se você continuar aumentando essa força ilimitadamente, vai chegar um ponto que, bom, o fluxo já não aumenta mais. Se você estiver medindo esse fluxo, ele não vai aumentar mais. Tá? Esse é o ponto de saturação. Tá? E, obviamente, esse ponto de saturação, vocês devem perceber, né, logicamente, deve depender do material. Algum material se vai saturar antes, outros depois. Tá? E aí você tem curvas de magnetização. Tá? E o que é essa curva de magnetização? É uma curva que descreve um material magnético relacionando a densidade de campo, B, com o H. Tá? A densidade com a intensidade. Okay? Você vê que no eixo vertical a gente tem o B, e no eixo horizontal a gente tem o H. Se você aumentar a intensidade do campo, né, você aumenta o B. Tá? Primeiramente, é uma relação linear. O B é μ vezes H, certo semente reto. Mas se você aumentar demais, isso se satura e cria essas linhas aqui de saturação. Tá? E aí você vê diferentes curvas. Por exemplo, a curva A, a que está mais abaixo, é uma curva para o ferro fundido. Você vê que até onde aqui não mostrou, praticamente não apresentou saturação. Né? Sempre teve uma relação linear entre o μ e o B. Tá? O mesmo aconteceu com o aço fundido, que é a curva B, a segunda curva. Já o aço silício, você vê que tem uma saturação bem antes. Né? Um pouco que você aumenta o H, já se satura e você já consegue aumentar menos aí o B, ou até um determinado ponto esse B já nem aumenta mais. Tá? Esse é o conceito. Bom,
a gente também poderia pensar nesse conceito de saturação para entender melhor como um circuito elétrico. Se você tem, por exemplo, um circuito elétrico, você aplica tensão sobre um resistor, você aumentando a tensão, o que você faz com a corrente? Você vai aumentar a corrente, né? Mas imagina que você aumentar ilimitadamente essa tensão, o que vai acontecer? O que acontece se você começar a dar muita tensão sobre um resistor? Então aí ainda, pessoal? Ocasiona uma queda, professor? Não, você vai arrebentar o resistor, né? Vai quebrar esse resistor, vai queimar ele, né? Então, a lei de Ohm vai deixar de ser válida. Tá? Você pode escrever V igual a I por R, mas até certo ponto. Né? Se você aumentar demais, o R se satura e o R começa a ter comportamentos não lineares. Né? Então isso seria o mesmo fenômeno que acontece com essa outra equação aqui, né? Ela parece uma equação linear, B igual a μ vezes o H. Mas se você aumentar demais o H, esse μ, essa permeabilidade, ela chega um momento que ela se satura, né? Então a relação entre o μ, o B e o H fica não linear, tá? Fica uma coisa saturada, tá? Então no circuito elétrico, quando não podemos aumentar mais a tensão, sem queimar a resistência R e perder o comportamento linear da lei de Ohm. Chega um momento que você perde esse comportamento linear. Você diz, a lei de Ohm é uma reta, né? Você vai aumentando a tensão, você vai aumentando a corrente. Mas chega um momento que isso deixa de ser uma reta. Tá? Bom, a gente até agora vimos o conceito de circuitos magnéticos na unidade 1, né? Mas a gente não pensou nas características que poderia ter essa corrente aí, né? Essa corrente I. A gente sempre colocou lá em função de I. Tá, um I lá de 1 ampere, 2 amperes. Mas essa corrente I, ela pode ter várias formas. Ela pode ser uma senoidal, ela pode ser contínua, pode ser uma onda quadrada, né? Enfim, ela pode assumir diferentes formas. Se a corrente é constante, o fluxo magnético vai ser constante ou variável? Constante. Constante, né? Por quê? Porque é o R dividido a força magnetomotriz, né? E a força magnetomotriz é N vezes I. Então vai ficar N vezes I dividido R. Então, isso é constante. Se o I é constante, o R também não vai variar e o N também não, né? Assumindo que você não vai ficar variando o número de voltas da espira, né? Então, isso é constante. Se ela for alternada, o fluxo também vai ser alternado, obviamente, né? Então, você vai ter um fluxo magnético que vai depender do tempo, tá? Se você colocar ali uma corrente senoidal, você vai ter também um fluxo magnético que é senoidal, ou seja, ele vai estar dado por um fluxo máximo vezes um seno de ômega t, tá? E qual era a relação que existia entre fluxo magnético e densidade de campo magnético? Entre o φ e o B. Qual era a relação? Estão lembrado da aula 1? Lembra que eu desenhei uma espira num campo magnético e começava a rotar essa espira? Lembra disso? Não lembro, pessoal, qual era a relação entre densidade de campo magnético e fluxo magnético? Vamos lá.
fazer aqui uma pequena. Vamos ver se dá para ver. Ó. Sim. Não era isso aqui? B vezes área. Tá? Lembro que você tem uma densidade de campo e você colocar uma espira nesse campo, ele vai linhas. O fluxo é linhas de campo que estão atravessando uma determinada área. Concordam? O B é mi vezes o H. Sim, mas eu estou relacionando ele agora com o φ, não com o H. Com o φ. Eu vou ver aqui se eu tenho o slide 1, só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Sempre dão uma olhada no slide anterior, né? Vocês lembrarem. Tá? Eu acho que foi por aqui, ó. Aqui, ó. Lembra disso aqui? Aqui a gente colocou a relação entre o φ e o B. Isso era da aula passada, ó. Quantidade de linha que passa por uma superfície. Isso é a definição de fluxo magnético, tá? Isso é quando a gente definiu essa grandeza, tá? Ó, então eu tenho uma área, tá? E se eu colocar essa espira aqui com área aqui numa região onde é que estão passando linhas de campo, as linhas de campo vão atravessar por essa área. Então o φ é B vezes a área, mas eu também podia inclinar essa superfície. P vezes a área é se ela tivesse assim, ó, vertical e todas as linhas atravessassem a área, né? A área está perpendicular às linhas, tá? Mas se eu colocasse ela horizontal, aí nenhuma linha passaria por ela. Nesse caso aqui, quando ela está horizontal assim, quanto é o fluxo magnético que está passando por essa espira aí? Por essa área. É zero. Zero, né? Porque não tem área. Então, e aí, se eu começar a inclinar, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar no ponto máximo aqui. Né? O máximo é B vezes área. Tá? B vezes área. Se eu inclinar, ele depende também do cosseno de θ. E θ é o ângulo entre esse vetor, que está saindo aí da espira, esse vetor perpendicular à espira, com as linhas de campo. Tá? Então não é o ângulo da espira em si com as linhas, mas sim do vetor perpendicular da linha com a espira. Por quê? Porque você está assim, o vetor está paralelo às linhas de campo. Então você tem 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Tá? Assim é máximo. Tá? Quando o θ for 90, aí o cosseno é 0 e o fluxo é 0. Tá? Beleza. Então, agora vamos continuar no outro slide. Nossa aula atual. Beleza. Então, deixa eu ver. Lembrando aqui, então, se a corrente ela for alternada, você vai ter um fluxo alternado. Vai ser um fluxo máximo vencendo de ômega t. Tá? E o ômega, obviamente, é a frequência da corrente, tá? A frequência angular aí da corrente, é o 2π por f. Tá? O do fluxo vai ser igual que da corrente. Ele vai variar com a mesma frequência. Mas o interessante é notar que o φ máximo é então o quê? É a área vezes a densidade de campo magnético. Tá? Então é AC vezes o B máximo. Tá? E seno de ômega t. Beleza? Φ de t, fluxo no núcleo em função do tempo, φ máxima, amplitude máxima do fluxo, e B, a densidade de fluxo magnético. Né? Vamos lá então. Bom, a gente também pode pensar qual seria a tensão induzida nessa bobina. Tá? E a tensão induzida na bobina, como eu falei na primeira aula, é aquele negócio
lei de Faraday, tá? Que eu falei que era uma das equações mais importantes da engenharia elétrica, né? Que é a tensão induzida, a derivada do fluxo magnético e a função do tempo. Então, faço uma pergunta assim para vocês. Se a corrente fosse constante, qual seria a tensão induzida? Alguma ideia? Vamos pensar assim: corrente constante gera fluxo constante, não é isso? Concordam? E qual é a derivada de uma constante? Zero. Zero, tá? Então, se a corrente aqui que é constante, não induz tensão na bobina, tá? O que faz com indutores em corrente contínua, eles são curtos-circuitos, tá? Eles não se opõem à passagem da corrente, tá? Então, se a corrente for constante, o fluxo magnético vai ser constante e a derivada do fluxo magnético vai ser constante. Então não tem tensão nenhuma. Agora, se a corrente é alternada, o fluxo também vai ser alternado e a derivada do fluxo não vai ser zero, né? A derivada de um seno vai ser um cosseno, tá? Então esse E de t vai ser um cosseno de t, tá? Então vai deixar de ser zero, tá? Lembrar sempre desse conceito, tá? Lembre sempre disso. Tensão induzida derivada do fluxo, tá? Fluxo constante não induz tensão, tá? Isso sempre tem esse tipo de pergunta em provas de concurso, e também da vida profissional, né? O conceito básico da engenharia elétrica que você tem que entender bem, né? Tem que ter firme esse conceito, tá? Se a corrente é constante aqui, uma corrente constante no indutor é um curto-circuito. O indutor em corrente contínua é curto-circuito, tá? O indutor ele só se opõe à passagem da corrente quando ele está em corrente alternada, porque daí tem uma indutância, tá? Daí tem fluxo magnético variante, daí aí tem uma impedância indutiva, tá? Então não tem uma tensão induzida no indutor, tá? Então eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Encontrar o fluxo magnético em função do tempo para o circuito magnético da figura, sabendo que o entreferro mede 1 centímetro, a bobina tem 200 voltas e a corrente I é dada por I igual a 100 seno de 2π vezes 50t. Consegue encontrar o fluxo magnético? É o mesmo que a gente fez antes. O que eu tenho que fazer para encontrar o fluxo? Tem a corrente, tem o número de volta da espira e encontro a relutância do circuito. E aí relaciono com aquele análogo da lei de Ohm. Tá? Então esse exemplo está bastante tranquilo. Só que vocês vão ver que o fluxo vai depender do tempo. Tentem fazer ele. Tá? Vamos dar uns minutinhos aqui para vocês tentarem resolver isso aí. Ok?